Segunda parte do nosso vídeo, ainda falando sobre o espaço rural no Brasil e a modernização do campo. Existe uma coisa chamada classificação das propriedades. As propriedades no Brasil, elas são classificadas, vocês sabiam disso? Então, é minifúndio, latifúndio, módulo rural, cada um tem um nome. Só que antes de eu mostrar a classificação para vocês, olha esse termo aqui, Estatuto da Terra. O que deve ser isso? Presta atenção, a gente vai ter um presidente chamado João Goulart. Ele fica no poder até 63, até sofrer um golpe dos militares. O João Goulart tinha várias ideias, por exemplo, fazer a reforma agrária, redistribuir as terras no Brasil que são concentradas historicamente. A reforma urbana, reorganizar nossas cidades. Então o João Goulart tinha boas ideias. Só que era período de Guerra Fria. De um lado Estados Unidos e do outro União Soviética. De um lado capitalismo e do outro socialismo. O João Goulart era acusado de ser socialista, mas ele nunca tinha dito que era socialista. Ele era mais à esquerda, sim, mas ele nunca tinha dito que era socialista. As suas ideias tendiam a ser mais à esquerda. E era um momento ali muito tenso da Guerra Fria, muito tenso nos anos 60. Então, o medo dos Estados Unidos e o medo de uma elite brasileira e de parte da população era que o Brasil virasse socialista. E o João Goulart, com essas ideias que tendiam para ser socialista, é tirado do poder no dia 31 de março de 64. Tá? Os militares tomam o poder. Os movimentos sociais no campo estavam muito felizes com o João Goulart, porque ele ia fazer reforma agrária, distribuir as terras, e talvez diminuir a pobreza no Brasil. Só que os militares entraram no poder, não foi? E vão ficar por 21 anos. Esses movimentos começam a fazer algumas revoltas no campo e ficam revoltadíssimas com eles. O que os militares vão fazer para acalmar os movimentos sociais no campo? Preste atenção nisso aqui. Eles vão criar o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra vai buscar fazer uma reforma agrária, redistribuir as terras por parte do Estado para que esses movimentos sociais que estavam lutando por isso tenham acesso à terra. Mas vai ter? Não. O Estatuto da Terra vai ser engavetado, vai ser deixado guardado lá, a lei, e não vai ser colocada em vigor. Só volta em 88, quando vem a nossa Constituição. Beleza? Ok? Então, um dos motivos do Estatuto da Terra era buscar a reforma agrária, a redistribuição de terras. E também classificar as propriedades no Brasil. Beleza? Ok? Existem muitos movimentos sociais rurais no Brasil, como o próprio MST, Movimento dos Sem Terra. Surgiu em 84. Eles defendem a reforma agrária, uma redistribuição, porque na visão deles isso diminuiria a desigualdade socioeconômica do Brasil, porque é mais gente com acesso à terra, terra é renda, renda é riqueza. Ok? Só que esses movimentos não defendem você ir lá pegar a terra do outro e acabou, não é assim. Né? Terras sem função social que não estão sendo utilizadas, beleza? Que não estão sendo utilizadas, o Estado deveria pegar essas terras e repartir com quem vai produzir. Isso é uma redistribuição de terras. Classificação das propriedades, preste atenção. Muitas vezes essa classificação estão ligados, tá, gente? Ok? Por exemplo, o que é um imóvel rural? Qualquer imóvel que tenha uma finalidade agrícola e pecuária é um imóvel rural. Uma fazenda é um imóvel rural? Um sítio é um imóvel rural? Uma chácara é um imóvel rural? Sim, gente. Beleza? Uma propriedade familiar, que é um imóvel rural, beleza? Só que geralmente vai ser comandado por uma família. Vai de 10 a 100 hectares. Lembrando que um campo de futebol é 1 hectare, basicamente. Então pensa aí entre 10 a 100 campos de futebol. Padrão FIFA. Um minifúndio. Minifúndio é menor que uma propriedade familiar. Então vai de 5 a 10 hectares. Então não é um fazendão tão grande. Um latifúndio aí são grandes propriedades, controladas às vezes por empresas ou às vezes por um único proprietário. E vai acima de 1.000 hectares tranquilo, então são enormes. E os militares criaram uma coisa chamada módulo rural, porque eles viram que o minifúndio, se não me engano, o minifúndio não conseguia abastecer, ou melhor,
não é abastecer o termo que eu queria utilizar, mas uma família gerar renda no minifúndio. Eles eram muito pequenos, então precisava de algo um pouco maior, tá? Então o módulo Royal é maior que o minifúndio e é 600 vezes menor que um latifúndio. E a gente tem muito desse tipo de imóvel rural no norte, tá? Então foi criado pelos militares porque eles viram que os minifúndios ali às vezes não eram suficientes para a produção agrícola das famílias, tá? E aí, eu quero falar uma coisa com vocês chamada de fronteira agrícola. Preste atenção nisso aqui. O que é uma fronteira agrícola? É quando você tem um avanço de uma produção agrícola para um meio natural. Então, a produção agrícola está avançando para o meio natural, a fronteira agrícola está avançando. Beleza? Essa expansão ela começa no sul, centro-oeste e está chegando no norte. Ok? Aí você está vendo ali, ó. Inicia no sul com a soja, nos anos 60 e 70. A soja era muito mais adaptada ao clima frio e começa a avançar para o centro-oeste. Mas espera aí, a soja precisa de uma certa umidade, estava adaptada ao clima frio. Como é que ela vai pegar no centro-oeste, que é um lugar que é quente e seco? Então está faltando a umidade. Revolução Verde vem. A irrigação começa a aparecer. O melhoramento genético deixa a soja adaptada àquele clima. E o processo de calagem. Calagem é você o quê? Calcário num solo que, por exemplo, é ácido no centro-oeste, que é ruim. Você corrige o solo. Entende? Corrige o solo. E aí você vai adaptar a soja para aquela região. Aí a soja começa a aparecer aqui no centro-oeste. Por isso que ela é muito forte aqui. Vai avançando para a região amazônica e para a região nordeste. Mas por que ela avança cada vez mais? Opa, mais uma vez, os benefícios da Revolução Verde. Os avanços tecnológicos facilitaram ocupar espaços que antes a agricultura não conseguia ocupar, como no centro-oeste, e hoje está chegando na região amazônica, que os solos também não são bons lá. Falei isso num vídeo sobre domínios morfoclimáticos. E chegando no sertão nordestino, que é onde se chove muito pouco. Sacou? Por que está avançando então para tais regiões? Para a região amazônica e para o nordeste. E aí gerando uma região que a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba teve 76% da expansão agrícola sobre vegetação nativa nos últimos 5 anos. Por conta de terras baratas. Avanços da Revolução Verde. Então você vai ter vários benefícios que a Revolução Verde vai trazer. Beleza? As terras aqui são mais baratas. Irrigação artificial vem com a Revolução Verde. O que mais? Melhoramento genético. Certo? Processo de calagem. Outra coisa, regiões que não têm fiscalização demais do Estado, fica fácil tomar terras aqui. Outra coisa, transposição do São Francisco, vem aqui para o sertão nordestino. Então, facilita o avanço para o Nordeste. Transposição do São Francisco, água para essa região. A estrada de ferro Carajás, que sai aqui do Pará e vai escoando soja, que está sendo produzida aqui, e ferro. Então, isso chama atenção para ter migração e produção agrícola aqui. Claro que isso vai gerando desmatamento também, né? O avanço dessas propriedades. E aí a gente vai chegando assim na parte final. Perguntar a vocês, quem é que alimenta o Brasil? Se o Brasil foca muito na exportação, quem alimenta? Pensou aí? É a agricultura familiar, tá? Por mais que seja apenas 23% da área rural do país, nós temos mais estabelecimentos familiares, propriedades familiares, tá? Então isso mostra o quê? Que essas propriedades são menores, beleza? Nós temos mais delas, mas não são tão grandes, tá? Você tem mais aí latifúndios no território brasileiro, né? Propriedades imensas. Elas ficam muito no norte e nordeste, essa agricultura familiar, né? Geralmente ela não tem capital para maquinário, para insumo, então a menor produtividade, tá? Mas ainda assim emprega muita gente, mais de 10 milhões de pessoas são empregadas na agricultura familiar. Isso desacelera o êxodo rural, não enche tantas cidades.
E a familiar tem um ponto positivo que ela não usa muitos fertilizantes, os defensivos agrícolas. Então é uma agricultura às vezes também mais orgânica, tá? Utiliza um adubo natural, um pouco mais saudável. Então esse é um ponto importante. E aí chegamos na parte final para falar dos termos que são mais específicos que envolvem a agricultura e a pecuária. Por exemplo, quando a gente fala assim arrendatário, tá ali, ó, produtor que aluga a terra. O cara é dono da terra e ele aluga a terra dele para que alguém possa produzir. O meeiro aluga a terra e divide a metade da produção. Tá? Então é um cara, aí já é diferente. O cara que não é o cara que tem a terra. É alguém que alugou a terra de alguém e divide a metade da produção com essa pessoa. O parceiro, ele foi lá, alugou a terra de alguém para usar e dividiu 1/3 da sua produção com essa pessoa, que é o dono. Tá? Vou comentar dos alqueires aqui, que também é uma unidade de medida para propriedade de terra, como tem os hectares, os alqueires também. Mas foca nesses 2 pontos aqui, grilagem e boias frias. A grilagem é a falsificação de documentos para ter a posse da terra. Como assim? Por que tem esse nome grilagem? Antigamente, acho que isso ainda até acontece. Vou dar um cafezinho aqui. Isso ainda acontece. Mas isso era muito mais forte no passado. Muitas vezes para poder, às vezes, invadir a terra de alguém, né? Às vezes um proprietário de terra com seus capangas ali, né? Falsificavam documentos para tomar posse da terra de alguém que às vezes não tem nem a posse da terra, né? Daquela terra. Então eles falsificavam documentos, criavam um documento falso, né? Botava numa gaveta junto com o grilo. O grilo ele solta uma gosma amarelada e que deixava o papel envelhecido. Esse papel ficava envelhecido, dando a impressão de que é um documento muito antigo. Entende? E aí usava essa tática para pegar terras de quem não tinha, às vezes, a posse da terra. Que estava lá, né, sob invasão, não conseguiu uso capião. E aí isso era muito comum, ainda acontece. No norte, ainda acontece. Hoje tem falsificação para documento, coisas mais elaboradas. Tá? Então, quando eu vi em grilagem, é sobre isso. Boias frias é o cara que trabalha nas fazendas. Geralmente ele migra para o litoral nordestino ou para o agreste nordestino, às vezes para o interior de São Paulo, né? É uma migração sazonal que às vezes o cara faz. E para trabalhar nas fazendas, às vezes o cara não tem uma fazenda, ele trabalha para alguém. Então, ele precisa trabalhar no campo para alguém. Por que tem esse termo boias frias? Porque essas pessoas traziam comidas, marmitas, que os nordestinos costumam chamar de boias. E aí, até chegar essa viagem toda, a comida chegava fria, então chamava os boias frias aí. E ficou esse termo. Tá? Então é um termo também que envolve a agricultura. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, tá? Manda para os seus amigos aí. Valeu, falou.